Olá, estamos aqui para mais um bate-papo. Tem sido bastante interessante pesquisar sobre os temas tão variados sobre os quais temos falado. E fique à vontade para continuar sugerindo, para falar sobre as suas dúvidas, aquilo que a gente não souber, porque ninguém sabe tudo, a gente vai continuar pesquisando, estudando pela palavra de Deus em outras fontes, para que possamos juntos aprender e crescer para uma vida mais saudável, mais plena, como Jesus preparou para nós. Então, pensando nisso e vivendo num mundo tão repleto de situações desafiadoras como nós vivemos, principalmente nesse ano, eu gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre fobias, né? Cada um de nós conhece pelo menos alguém, se não nós mesmos, que já tivemos ou que ainda possamos ter algum tipo de fobia. Porque o que é a fobia? A fobia é um tipo de... é alguma coisa que perturba a gente através do quê? Da ansiedade excessiva, pelo medo excessivo ou pela aversão que persiste, insiste, né, com relação a um objeto ou a uma determinada situação. E geralmente elas acontecem, as fobias, por causa do medo mesmo, e elas... quando estão continuamente na nossa vida por um período maior do que 6 meses, aí a gente precisa e deve procurar dar uma atenção especial e procurar uma maneira de sanarmos essa realidade nas nossas vidas, porque Deus não nos fez para sermos medrosos, Deus nos fez para sermos tementes a Ele. Temor não é medo, temor é um respeito, é uma devoção a Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele ensina, a maneira como Ele diz que devemos ser e nos portarmos. Agora, o medo não, o medo, quando ele é excessivo, porque existe um medo bom, né, digamos, um medo racional que nos faz perceber limites e então nos faz ser cautelosos, não tomarmos algumas medidas. Você vai chegar na beira de uma janela que de repente tem um parapeito baixo, e uma grande altura ali, você olhando, então você vai ter medo de se expor àquela janela, você vai ter medo de chegar perto demais ou de se dobrar. Esse medo é um medo cauteloso, um medo de prudência, um medo que faz bem, né? Mas o medo que gera danos e paralisação e um pavor, esse medo é chamado de fobia. E na psicologia ela é considerada um transtorno de ansiedade e está classificado como uma das doenças sérias de problemas relacionados com a saúde. Dentro de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mais de 20% da população mundial está sofrendo de algum tipo de doença emocional, digamos assim, né? Então nós precisamos cuidar, porque quando o medo se torna irracional, que traz aquela falta de ar, que dá taquicardia, tremedeira, um suor excessivo, enjoo, às vezes até desmaio e ataque de pânico, é hora da gente encontrar a razão desta fobia e de procurar ajuda em Deus e em profissionais para que nós sejamos libertos dessas fobias, porque Jesus liberta a gente de qualquer coisa e Ele capacita homens e mulheres de vários níveis profissionais, em várias áreas de atividade, para ser também instrumento para nos ajudar naquilo que precisamos. Então, segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, as fobias específicas, elas geralmente se enquadram em 5 categorias gerais. Medos relacionados a animais, aranha, cachorro, inseto, e aí vai a fobia de cada pessoa. Medos relacionados ao ambiente natural, alturas, trovão, escuridão, etc. Medos relacionados a sangue, ferimentos ou problemas médicos, injeção, osso quebrado, quedas, etc. Medos relacionados a situações específicas, voar, andar de elevador, dirigir.
E outros, asfixia, ruídos altos, afogamento, e existem fobias de todas as formas e tamanhos que você possa imaginar. Não existe, pelo que eu estudei assim, não existe uma lista única de fobias, tantas são elas, e que continuam aparecendo e que à medida que são estudadas vão sendo classificadas, né? Porque a fobia é o medo, então como para formar aquele novo nome de fobia, digamos, se coloca aquilo que está relativo ao medo que foi descoberto, ao pavor que foi descoberto. As fobias mais comuns: acrofobia, que é medo de altura; agorafobia, medo de espaços abertos ou com multidões; aracnofobia, medo de aranhas; catastrofobia, medo de catástrofes e aspectos ambientais; claustrofobia, medo de pessoas e da exposição; glossofobia, medo de falar em público; hematofobia, medo de sangue, injeções e feridas; monofobia, medo de ficar sozinho, e hoje, nesses dias de pandemia, algo que tem sido extremamente recorrente; nictofobia, medo da noite ou do escuro; tanatofobia, medo da morte; zoofobia, medo de animais. O tratamento mais indicado para as fobias específicas é um tipo de psicoterapia chamada terapia da exposição, onde a pessoa aprende a trabalhar com um psicólogo que vai dessensibilizar aquela fobia diante do objeto, da situação que a pessoa teme, e ajudá-la a mudar os seus pensamentos e sentimentos com relação àquilo. O medo da fobia a Deus, à religião, ao contexto espiritual também é uma realidade. Você sabia disso? Ela é conhecida como teofobia, mas a boa notícia é que o psicólogo dos psicólogos, que é Jesus, está à nossa disposição também, junto, né, ou principalmente, em primeiro lugar, junto com os profissionais da saúde emocional também. Então vamos ver o que Jesus nos fala através da palavra dele. 1 João 4,18: não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, esse pavor, né, essa paura, essa fobia, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Então não fique preso às fobias, mas procure Jesus, procure um profissional e livre-se dessa fobia. Em Lucas 12:32, o Senhor Jesus diz assim: não temais, pequeno rebanho, porque é bom vosso Pai dar-vos o reino. Ou seja, Jesus sabia que somos pequenos, que somos fracos, mas ainda assim Ele quer nos dar o reino, Ele quer nos levar a uma vida de maior plenitude. Em terceiro lugar, 2 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Deus quer que eu e você tenhamos mente sã. Deus quer que nós possamos ser livres de tudo aquilo que nos limite, de qualquer tipo de fobia. Abra seu coração, pergunte para você mesmo: que tipo de mentiras eu acredito? Que tipos sobre qual fundamento eu tenho tido esse medo anormal que eu tenho sentido sobre isso ou sobre aquilo, sobre essa circunstância ou aquela outra, e declare para você e sobre você a promessa de Deus que está em Salmo 23:4: não temerei mal algum, porque tu, Senhor Jesus, estás comigo. Deus te abençoe.